Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e essa é mais uma Fast Lesson. Eu comentei nos vídeos anteriores sobre Ponte Wien, o oscilador em Ponte Wien, que é esse diagrama esquemático que temos aqui. Queria deduzir a equação com vocês. Sabemos que para determinar a frequência de oscilação deste circuito, a equação utilizada é 1 sobre 2πRC, que nos dá a frequência em Hz. E que também a relação entre RF e R1 deve ser igual a 2. Mas por que isso? Temos que nos perguntar de onde vieram essas duas equações para este circuito. Hoje deduzo com vocês utilizando a transformada de Laplace. Vamos acompanhar então. A primeira coisa que sabemos é que temos que seguir o critério de Barkhausen. O critério de Barkhausen nos diz que L de S, que é a função de transferência do circuito, tem que ser igual a 1. Ou seja, temos que garantir que o módulo da nossa função de transferência, L de S, seja igual a 1 e que a fase da nossa função de transferência seja igual a 0. Estes dois critérios devem ser obedecidos para que haja oscilação neste circuito. Também sabemos que a função de transferência do circuito é igual ao produto do ganho direto pelo ganho reverso. E o ganho reverso pode ser representado como beta. E o ganho direto com a letra A. Fazendo aqui uma análise no circuito, vejam que temos o nosso RF, temos aqui o R1 e temos aqui os componentes que determinarão a frequência de oscilação, que são CP/RP, CS e RS. CP e RP, se vocês observarem com atenção, estão em paralelo em nosso circuito, e o CS e RS estão em série. Estes componentes formam duas impedâncias, que são ZP e ZS. E temos ainda aqui um ponto de análise que há uma tensão VA, que é a queda no paralelo de CP e RP. Temos a nossa saída, que é a tensão VO. Vamos analisar então. Temos que primeiro determinar o ganho reverso, que é o beta. O ganho reverso será igual à razão entre VO e VA. A razão entre essas duas tensões aqui é o nosso ganho reverso. E aí, podemos determinar uma equação para VA. Olhando assim, vejam que VO está neste ponto aqui, temos esta impedância, e aí temos esta impedância aqui para o terra do circuito. Isso lembra um circuito muito conhecido por nós, já que é um divisor de tensão. A partir do divisor de tensão, podemos determinar uma equação para o ganho reverso. Vejam que VO podemos enxergar como uma tensão de entrada no divisor, e o VA nossa tensão de saída. Já analisamos divisores de tensão no canal, então confira se ainda não viu. A equação do divisor de tensão é a seguinte. Considerando VA como a saída, teremos a impedância ZP dividido por ZP mais ZS vezes VO. Aí, com isso, isolando, ou melhor dizendo, criando uma relação entre VA e VO, que é o nosso ganho reverso, resulta em ZP sobre ZP mais ZS. Aqui eu me confundi, na realidade é VA por VO. Esse é o ganho reverso. Ok, então temos uma equação para o beta. O ganho reverso beta é igual a ZP por ZP mais ZS. Mas quem é ZP e quem é ZS? Aí temos que recorrer à transformada de Laplace. A transformada de Laplace dos componentes elétricos, no caso do resistor, é muito simples. É a própria resistência, então a impedância complexa dos resistores é a própria resistência, RP e RS são eles próprios, e dos capacitores é o inverso da capacitância vezes a variável de Laplace. Vamos ver isso com calma para que todos entendam.
Para quem não tem muita familiaridade com estes termos, estou deixando artigos na descrição do vídeo sobre os assuntos que estou abordando aqui nesta Fast Lesson para darem uma lida e compreenderem melhor a dedução da equação. Ou seja, a variável de Laplace S é igual a sigma mais j ômega, onde ômega é a frequência em radianos por segundo, j é a variável imaginária, é o número imaginário que é igual a raiz de -1, ou número complexo, que os matemáticos indicam com I minúsculo, mas para não confundirmos aqui com a intensidade de corrente elétrica, vamos indicar como J. E aqui então é a componente imaginária da variável de Laplace, e o sigma é a componente real. Aí temos um resistor, a impedância complexa é a própria resistência, e para um capacitor, a impedância complexa é o inverso da capacitância vezes a variável de Laplace. O que os engenheiros fizeram? Vejam a sacada. Eles passaram estes componentes para o domínio frequência. Poderíamos resolver no domínio tempo também, mas é bem mais complicado, a partir de equações íntegro-diferenciais. Queremos evitar isso por enquanto. Então, no domínio frequência, simplesmente transformamos os componentes para as impedâncias complexas deles, e aí fazemos os cálculos a partir da transformada de Laplace. A impedância ZP, olhando no circuito, é o paralelo de CP e RP. Resistores em paralelo é o produto pela soma. Aí fazemos RP já no domínio frequência, mais 1 dividido por SCP, que é o capacitor no domínio da frequência complexa. Aliás, aqui é vezes produto pela soma. Aí sim, embaixo é um mais o outro. Então, RP mais 1 sobre SCP. Esta expressão que designa a nossa impedância ZP no circuito, que é esta impedância aqui formada pelo paralelo de CP e RP. E para tornar essa expressão um pouco mais simples, vamos tirar o mínimo múltiplo comum do denominador. Para quem não lembra do mínimo múltiplo comum, vou deixar também um artigo explicativo. O nosso numerador, já multiplicando, fica RP sobre SCP. E o denominador, tirando o mínimo múltiplo comum, temos aqui o SCP como mínimo múltiplo comum. SCP dividido por 1, que é o denominador de RP, é o próprio termo. Então, fica S CP RP mais SCP dividido por ele é 1 vezes 1 é o próprio 1. E aí o que resultou aqui foram duas frações, uma dividida pela outra. Divisão de fração da boa e velha matemática, multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Logo temos aqui a primeira replicada e a segunda vamos inverter, que é o SCP sobre SCP-RP mais 1 resulta nesta expressão. E como temos multiplicação aqui e aqui, e este termo é igual, este termo aqui corta com este termo aqui. E resulta em uma expressão bem mais simples para ZP, que é simplesmente RP dividido por este termo aqui. Determinado uma expressão para ZP, agora a expressão para ZS. ZS é mais simples. ZS é a série
Vejam que CS e RS estão em série, então é a série destes dois componentes. Série é apenas a soma, então RS mais 1 sobre SCS. Novamente podemos tirar o mínimo múltiplo comum desta expressão. O mínimo múltiplo comum é o SCS, e aí em cima temos SCSRS mais 1. Temos uma expressão para ZP e para ZS. O que temos que fazer agora para achar o ganho reverso beta é substituir nesta expressão aqui. Vamos fazer isso. Sabemos que o beta é igual a ZP por ZP mais ZS. Temos a expressão de ZP aqui, então o beta é igual a esta expressão de ZP, dividido por ZP, mais a expressão que encontramos para ZS. Ou seja, o ganho reverso beta é esta expressão pequena aqui. O que fazemos agora é tirar o mínimo múltiplo comum do denominador de novo. Agora o mínimo múltiplo comum vai ser SCS, que multiplica este termo aqui, este embaixo aqui do RP. Vamos fazer isso então. Continuando o nosso cálculo, vamos colocar já o ZP no numerador, este se mantém, e aí embaixo o mínimo múltiplo comum, que é SCS, multiplicando SCP, RP mais 1. Então, esse termo dividido por esse sobra apenas o SCS, aí temos SCS RP, porque multiplica este RP aqui, mais este termo aqui dividido por este sobra este termo aqui, e aí temos que multiplicar aqui um pelo outro. Na verdade, o mais é aqui. Então, SCPRP vezes SCSRS. Temos S ao quadrado, CP, CS, RP, RS. Eu multipliquei tudo, este termo aqui por este termo aqui. Multiplicação simples. E aí, somamos com o próximo. SCPRP vezes 1 é o próprio SCPRP. E aí temos 1 vezes SCSRS, que é SCSRS. E por fim, 1 vezes 1, que é 1. Vejam que temos novamente duas frações, uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Então, divisão de fração, multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. O nosso beta será igual a esta fração aqui de cima, vezes a fração de baixo invertida. Então, vamos copiar aqui o denominador. E vamos copiar toda essa galera aqui, que é o numerador, e passa a ser o denominador. Aí vejam que temos novamente termos repetidos, que é esse termo aqui, que corta com este termo aqui. E isso vai resultar em um ganho reverso igual a RP, vamos colocar SCSRP, dividido por todo aquele termo de baixo aqui, este termo aqui.
O que ainda podemos fazer para ficar mais legível é agrupar os termos semelhantes. Então, em cima fica igual SCSRP dividido por S ao quadrado, que multiplica aqueles termos ali, mais S, que vai multiplicar daí CS RP, mais CPRP, mais CSRS, mais 1. Então, o que eu fiz foi pegar os termos que temos a variável S multiplicando, que é este aqui, e deixar o S em evidência, multiplicando CSRP, CPRP, CSRS. E agora o que os engenheiros fizeram? Olha a sacada. Vamos facilitar os cálculos e vamos considerar RS igual a RP e CP igual a RS. Desta forma, vai resultar nessa equação bem simples, que é em cima SCR e embaixo S ao quadrado, C ao quadrado, R ao quadrado, mais S vezes 3 vezes RC, então vamos colocar 3S CR mais 1. Vejam como facilitou apenas o fato de considerar os componentes iguais, por isso que na ponte de Wien consideramos sempre os capacitores e os resistores iguais, como falei nos outros vídeos. Como CS e CP são iguais, multiplica um pelo outro e fica ao quadrado, e aqui é R também ao quadrado, em cima sobra C e sobra R, e aqui como temos então 3 vezes o CR, que os termos sendo iguais, somamos eles 3 vezes, aí temos aqui o 3SCR. E ainda para facilitar, vamos dividir tudo por SCR, em cima e embaixo. Então, desta forma, fica o seguinte. Vamos multiplicar em cima sobre 1 sobre SCR e multiplicar embaixo sobre 1 sobre SCR. Desta forma, eu divido o numerador por SCR e divido o denominador por SCR. Sobrando, então, 1 beta igual a 1, pois SCR dividido por SCR é 1. E aí embaixo temos SCR ao quadrado, fica só o SCR, mais 3, mais 1 sobre SCR. Agora estamos quase determinando a equação que calcula a frequência. Vamos recorrer ao critério de Barkenhausen de novo, que nos diz que a fase deve ser igual a zero. Para a fase ser igual a zero, o que temos que fazer nesta expressão? Bom, a fase de uma função é igual ao arco tangente da parte imaginária pela parte real. Arco tangente de zero é igual a zero. Isso fará com que a fase seja zero. Qual destes termos eu tenho que igualar a zero para ter arco tangente de zero? É a parte imaginária. E olhando para essa expressão aqui, qual é a parte imaginária? A parte imaginária é a que tem os termos S, a variável de Laplace. Lembrando que a variável de Laplace é igual a sigma mais j ômega, onde o j é a parte imaginária, o j ômega, e o sigma será a parte real. Mas lembrando que para ver oscilação estável, conferindo esta imagem aqui, a estabilidade da posição dos polos que falamos no outro vídeo, os polos devem estar em cima do eixo imaginário, então sigma,
que é o eixo das abscissas, deve ser zerado. Isso já facilita os nossos cálculos, porque se sigma é igual a zero, o nosso S passa a ser apenas o J ômega. Outra coisa que podemos fazer antes de passar para essa análise do critério de Barkhausen é determinar o ganho direto do circuito, o ganho direto A. O ganho direto A é muito simples, vocês já viram ele aqui no canal. Vejam a topologia do circuito, observem a posição dos resistores R1 e RF e vejam o que o circuito representa. Isso não lembra um amplificador não inversor? Primeira videoaula do canal WR Kits, onde ensinamos o ganho direto de um amplificador não inversor, que temos o resistor de realimentação, o R feedback, e o resistor de entrada. Então, RF por R1 mais 1 é o ganho direto a partir da topologia não inversora. Com isso, o nosso ganho direto fica muito simples, né? RF sobre R1 mais 1. E sabemos que a nossa função de transferência é o produto do ganho direto pelo ganho reverso. Isso resulta nesta expressão aqui, cujo numerador é o ganho direto, pois eu multipliquei ele pelo ganho reverso, que tem como numerador 1. Então sobra esse denominador aqui. Aí está a função de transferência total da ponte de Wien. Então multipliquei o A por beta, o RF por R1 mais 1 vezes 1 sobre isso aqui, dá a expressão do A no numerador. É a matemática básica de novo. Vamos agora separar os termos imaginários dessa equação, que é o SCR mais 1 sobre SCR. Então, SCR mais 1 sobre SCR tem que ser igual a zero para que a fase dê zero. Substituindo os S's pelo domínio de Fourier, que é J ômega, teremos J ômega CR mais 1 sobre J ômega CR. Isso tem que ser igual a zero. Continuando os cálculos, podemos isolar o ômega nesta equação aqui e vamos obter finalmente a expressão que calcula a frequência da ponte de Wien. Vejam que interessante. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por J ômega CR. Então eu vou ter vamos representar aqui para que fique claro. Então, vezes J ômega CR sobre J ômega CR vou ter como resultado J ao quadrado vezes ômega ao quadrado vezes C ao quadrado vezes R ao quadrado mais 1. Isso tudo tem que ser igual a zero. Aí podemos replicar isto. Passamos o 1 para o outro lado da igualdade, fica menos 1. E aí a análise de números complexos também da matemática básica. Sabemos que o j ao quadrado, como o j é igual a raiz de menos 1, se fizermos j ao quadrado, teremos a raiz de menos 1 ao quadrado, a raiz corta com a raiz e resulta em menos 1. Ou seja, multiplico estes outros termos por menos 1, temos menos ômega ao quadrado vezes c quadrado vezes r ao quadrado igual a menos 1. Agora é muito fácil de isolar ômega. Fica tudo positivo, pois os dois lados estão negativos. Temos ômega ao quadrado igual a 1 dividido por r ao quadrado, c ao quadrado. E resulta, isolando o ômega agora totalmente, eu tiro a raiz dos dois lados, temos ômega igual a 1, pois raiz de 1 é 1, dividido por RC.
E essa equação determina a frequência do nosso circuito. Para passar para Hertz, vejam que estamos em ômega, portanto é a frequência em radianos por segundo, já sabemos que é dividir por 2π. Isso resulta que a frequência é 1 dividido por 2πRC. Maravilha, né? Fantástico como a matemática funciona nos circuitos elétricos. Aí está. E agora ainda falta aquela relação do RF por R1 ser igual a 2. Vamos pegar aqui a equação da função de transferência. Como eu zerei os termos imaginários, isso é igual a 0, some. Isso aqui é igual a 0 e some. Resulta nisto aqui, RF sobre R1 mais 1 sobre 3. Pelo critério de Barkhausen, o produto entre o ganho direto e o ganho reverso deve ser 1. Isso tudo tem que ser igual a 1. Para isso aqui ser igual a 1, tendo 3 no denominador, eu tenho que ter 3 no numerador também. Qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. E qual a relação de RF por R1 que eu preciso colocar aqui para que eu tenha 3 no numerador? É 2, pois estou somando 1. Com isso, RF por R1 é igual a 2. E assim eu tenho as duas equações para o projeto de um oscilador em ponte de Wien. Vejam de onde as coisas saem. É da nossa boa e velha matemática. Se não entendeu alguma coisa, dê uma analisada nos artigos que estou deixando na descrição do vídeo para compreender direitinho, e reveja este vídeo e faça os cálculos manualmente para pegar bem a prática da transformada de Laplace. Qualquer dúvida, deixe um Save Our Souls, comenta aqui embaixo no YouTube que estarei respondendo assim que possível. Por hoje é isso, essa foi mais uma Fast Lesson, não foi tão rápida assim, mas acredito que tenha esclarecido dúvidas de todos, que muitos me perguntaram como deduzir essas equações. Curta a nossa página no Facebook, curta o nosso canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e nenhuma promoção. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.